Então, o general G. Dias, o general da gravata vermelha berrante, está na Berlinda. E qual foi a missão do general G. Dias no 8 de janeiro de 2023? Então, esse vídeo vai discutir apenas isso, porque hoje, né, eu ainda estou gravando, olha, são 23h34. Puxa vida, a gente não para, né? Eu vou fazer mais vídeos sobre, né, a oitiva do G. Dias, mas esse vídeo especial, né, a gente vai dar um destaque para a gravata do G. Dias. Então, o general G. Dias, né, o general da gravata berrante, você percebe que o único vermelho que aparece ali é a gravata dele, né? E a bancada na frente é os deputados do PT. Eu entendo que essa gravata vermelha escolhida pelo nosso testemunha aí, né? Nosso interrogado, tem muito a ver, né? Tem uma mensagem. Ele não foi por acaso de camisa vermelha, sabe? Quer dizer, com gravata vermelha. Essa gravata vermelha que ele usa é a mesma gravata que ele apareceu quando foi cumprimentar o presidente Lula, né? Que nomeou ele para o GSI. Então, realmente é uma gravata aberrante. Ou seja, o G. Dias faz questão de mostrar, olha, eu sou PT, eu sou, né, um militar com vocação socialista e eu sou apoiador e incondicional, sou fiel ao presidente Lula em todas as circunstâncias. Então, a mensagem que ele deixou foi essa. E a outra mensagem que ele deixou foi o seguinte: não me abandone. Lembre que eu também sou PT. Então, esse recado foi dado para a bancada governista, né? Olha, vocês estão aqui para me defender, né? Não me deixem abandonado. Não me entregue aos leões, porque eu estava em missão do presidente. Eu fui um homem mandado. Eu sou um general que obedece ordens do superior, e o superior dele era o presidente Lula. Então, qual foi a ordem do presidente Lula para o G. Dias? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 87. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Hoje ainda é 31 de agosto. Estou despedindo de agosto. São 23 horas e 36 minutos. Então, agosto é o mês que eu faço aniversário, que eu fiz aniversário, né? Fiz 63 anos no dia 15. Então, estou despedindo de agosto. Então, vou gravar esse vídeo ainda em agosto. E a questão do G. Dias é muito interessante, sabe? Porque, olha, o G. Dias, sabe, ele está abandonado. Ele não tem escapatória. Do jeito que a coisa aconteceu, olha, eu anotei algumas coisas aqui. Ele confirmou que sabia, sabe, que ia acontecer as invasões do Planalto nos três poderes. Ele recebeu esse informe, né, esse alerta do seu auxiliar da ABIN, e ele confirmou que sabia. Então, quando foi de manhã, no dia 8, né, ele respondeu assim a um desses alertas: vamos ter problemas. Ou seja, ele sabia disso. E o Lula ainda estava em Brasília. E quando a turba que eles falam, né, começou a descer, por volta de 1h30, perto de 2 horas, que era a turma que trazia, que nós entendemos que foram os infiltrados que puxaram, né, a turba, chegaram mais cedo, o Lula pegou um avião e foi para Araraquara. Araraquara, né? Tá. Por que o Lula foi para Araraquara? A teoria que eu tenho é o seguinte: não fique aqui, porque se você ficar aqui em Brasília, você vai passar como conivente. Você estava aqui e não tomou providência. Você estava fora, então você não tem culpa. Então, você se exime da culpa,
né, de não ter tomado uma atitude porque você não estava aqui. Quer dizer, você não estava em Brasília na hora do acontecimento. Ele estava, almoçou em Brasília, pegou o avião e foi para Araraquara, quando a turba começou a descer. Só voltou quando prenderam o pessoal que estava, né, os patriotas. Mas o G. Dias. O G. Dias é o ministro do GSI, né, que tem como função garantir a segurança do presidente Lula. Então, se o Lula estava fazendo uma viagem de emergência, né, não seria interessante o G. Dias ir com ele e falar: eu vou com você. Porque se eu for com você, eu não vou estar em Brasília, eu também me isento de culpa. De uma certa forma, né? Mas isso é bem relativo, porque o Bolsonaro estava lá em Miami e eles tentam atribuir a culpa ao Bolsonaro. Então vamos deixar isso para lá e vamos entrar na questão. Por que o G. Dias não foi com o Lula para Araraquara e ficou, né? Então ele foi para o Planalto mais cedo, né? Quando estourou por volta antes das 3 horas. Eu acho que foi isso que ele falou. Mas aí no próximo vídeo a gente confirma. Só sei que ele chegou cedo. Ainda estava, né? Ele entrou no prédio dele. E aí, olha que curioso. Vamos imaginar o seguinte. Tem uma turma que não gosta do Lula. A oposição. Que eles chamam de bolsonaristas radicais. Tá bom. Então os bolsonaristas foram para cima dos prédios dos 3 poderes. Então atacaram o Supremo, atacaram o Congresso, atacaram o Planalto e pouparam a sala do presidente Lula. Mas peraí, se o alvo da oposição seria dar um golpe, seria, né, tirar o presidente do poder, então eles tinham que ocupar a sala do presidente. E a sala do presidente foi poupada. Né? E vamos descobrir agora por que a sala do presidente foi poupada. E aí eu vou trazer aqui um recorte do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Toda vez que eu assisto esse deputado falando, eu lembro do personagem da Praça é Nossa, mas é igualzinho, o jeitinho dele falar, o tom de voz, a expressão, sabe, a carinha dele. Então não tem como eu não lembrar desse personagem da Praça é Nossa. E ele também costuma ser engraçado nas falas dele. Então eu vou pegar esse trecho e vocês vão descobrir por que o general G. Dias ficou em Brasília e não viajou com o presidente para proteger o presidente lá em Araraquara. Vamos ver o que ele fala. O senhor chegou ao Palácio do Planalto, desarmado. E o senhor foi uma das poucas testemunhas oculares de quem estava lá. E eu pergunto ao senhor, aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas conheciam o palácio e tentaram invadir o gabinete presidencial? Ou era gente que desconhecia e estava passeando dentro do Palácio do Planalto? Deputado, teve as duas coisas. Teve pessoas que entraram para passear, mas a maioria era para depredar. E entrar na parte principal, que era o coração do Palácio Planalto, que é a sala do presidente da República. A oposição vai se incomodar, mas eu vou falar. O senhor conseguiu evitar que invadissem o coração do Palácio do Planalto. Infelizmente, o Senado Federal não conseguiu. O plenário do Senado foi invadido. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu. O plenário do Supremo foi invadido. A Câmara conseguiu, preservou-se o plenário. E o senhor conseguiu preservar o coração do Palácio. Se o senhor não tivesse vindo, pessoalmente, enfrentado, isso não teria sido possível. Entendeu agora? Por que o G. Dias não viajou com o presidente Lula? E por que ele foi para o Planalto na hora que começou o trabalho de vandalismo?
Então ficou muito claro para vocês. A missão do G. Dias era proteger a sala do presidente Lula. E aí, ele interagiu com aqueles infiltrados, que eles chamam de infiltrados, que estavam lá ainda, porque ainda não tinha, os patriotas de verdade ainda não tinham chegado. E aí, ele foi lá com essa missão. Então, na teoria que a gente constrói, que foi tudo uma armação do governo para incriminar, né, o pessoal do QG, para poder intimidar esse pessoal e prender eles. Então, se foi sim uma armação, o Lula, como é vaidoso, ele falou assim, ó, deixa quebrar tudo, mas não quebrem a minha sala, por favor. G. Dias, vai lá e protege a minha sala. O G. Dias foi, estava lá, protegendo a sala dele, do presidente Lula. Nada aconteceu na sala do presidente Lula. O resto foi tudo quebrado. Todos os lugares eles entraram e quebraram. E aí tem uma participação do Magno Malta, que foi excelente. Quando perguntaram para o G. Dias, falou assim, G. Dias, por que você tratou bem esse pessoal que estava lá, né? Você estava tirando eles dali, olha, conduzindo eles assim, com maior calma, sabe? Você não estava tenso, você estava tranquilo, entendeu? Então, se eram pessoas perigosas que estavam ali querendo tomar o poder, você, como membro do governo Lula, o general dos Dias, era para você ter sido hostilizado. E era para, pelo menos, né, você estar numa situação de confronto. Mas não. Você agiu com a maior naturalidade, como se fosse realmente um zelador do prédio, dando atenção para aquelas pessoas que entraram ali. E aí ele falou assim, não, eu estava encaminhando as pessoas para o segundo andar, porque lá no segundo andar é que eu mandei prender todo mundo. Eu estava conduzindo os vândalos, né, para o segundo andar, mostrando para ele, ó, vocês vão para o segundo andar, porque lá que foi preso. Aí o Magno Malta falou assim, olha, nenhuma daquelas pessoas que você interagiu ali foram presas. Porque eu visitei todas as pessoas que estavam presas. Eu procurei ver cada um. E eu peguei a fisionomia dessas pessoas que você estava conduzindo lá no Planalto, e elas não estavam lá, elas não foram presas. Então, na verdade, ele estava conduzindo as pessoas infiltradas, né? Ó, vocês vão quebrar outro lugar, menos a sala do presidente. Eu estou aqui para não deixar quebrar a sala do presidente, porque ele não estava ali para provocar o plano escudo. Isso foi provado, que ele não estava ali para provocar o plano escudo. Então tá. Então, eu vou falar mais uns detalhes que aconteceu, que tem a fala, né, que ele foi muito explorada nessa sessão, que foi a fala do Lula. O Lula falou assim, alguém abriu a porta, né, quando ele reuniu os governadores para fazer aquela celeuma dele, ele falou assim, alguém abriu a porta do Planalto, porque não houve arrombamento. Quer dizer, foi de dentro para fora. Quem abriu a porta? Né? Então, eu vou explicar para vocês por que foi de dentro para fora. Por que teve que abrir a porta? Porque, presta atenção, quando a turba estava vindo os infiltrados puxando alguns desavisados que eram realmente patriotas, tá certo? Se esses patriotas entrassem para depredar o prédio, para arrebentar a porta na hora, de cara eles iam ter problemas com os patriotas de verdade.
A hora que os infiltrados começassem a agir de forma violenta, eles iam ter problema com os patriotas. Com certeza. Até a gente mostrou isso, né? Que quando eles chegaram, os patriotas chegaram, eles começaram a imobilizar infiltrados, né? Começaram a tentar impedir, não, quebra isso e pai e tal. Então, sabendo disso, abre-se a porta, entram só os infiltrados e faz a zona lá dentro. Quebra tudo. O G. Dias foi lá, falou, não, menos a sala do presidente. E aí, meu amigo, quebra tudo. E aparecem cenas, vocês podem ver nos meus vídeos anteriores, que o rapaz pega os extintores de incêndio, para quê? Para jogar no vidro, porque aquele vidro lá é difícil de quebrar, porque são vidros blindados. Então, o extintor de incêndio é uma peça de aço pesada e densa. E aparece por várias vezes os caras jogando os extintores de incêndio para quebrar as vidraças para as pessoas que estão de fora poderem entrar. Mas isso depois que já fez uma zona lá dentro. Entendeu? Então, o motivo de abrir a porta é por quê? Porque os patriotas de verdade não podiam ver, sabe, essas atitudes de vandalismo, porque eles iam reagir, ia ter confronto. Então era preciso que isso acontecesse. Tá certo? Outra coisa. Sobre as imagens. Teve um deputado que falou assim, olha, o Dino foi mais competente que você. E você está aqui e pode ser preso, provavelmente vai ser preso, porque você não apagou as imagens. Você até tentou esconder. O governo até tentou colocar em sigilo, mas a imagem vazou. Então, vazou antes de você apagar. O Dino foi mais esperto, apagou as imagens. Então, isso também foi muito curioso, porque as imagens que eles falam, mas o contrato com a empresa é que só para ficar só 30 dias, aquela coisa toda, que depois podia pagar. Olha, nós estamos em agosto, vocês estão pedindo isso aí em agosto. Já foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá. Mas aí você tem uma situação seguinte. No primeiro momento, a CPI solicita as imagens do Ministério da Justiça. Aí o Flávio Dino não fala que apagou, não fala que teve esse problema com a empresa. Ele fala, eu tenho que consultar o ministro Alexandre de Moraes para ver se eu posso liberar, porque isso aí é material de investigação. Está sob investigação. Então essa foi a primeira desculpa. Aí o pessoal insistiu, não, tem que liberar. Aí apertou o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes falou assim, não, tem que liberar. Só que ele libera imagens de duas câmeras. Essas duas câmeras não foram apagadas. Aí o pessoal fala, não, mas não são só duas câmeras, tem mais câmeras. E aí demora para aqui, demora para lá, e papapá. Resultado, não, nós apagamos porque o contrato era para ficar, então já estava apagado. Então você percebe, quando a malandragem é grande, entendeu? O povo inventa desculpa. Você viu o advogado aí do Flávio Dino, né? O deputado Rubens Pereira Júnior, aquele que parece o rapaz da Praça Nossa, porque o advogado tem que fazer a parte dele. E aí os deputados do governo têm que defender o G. Dias. E aí os caras fazem, entendeu? Aquela ginástica. E a ginástica que esse deputado fez, falou assim, você salvou o coração do Planalto. Como se salvasse o coração do Planalto fosse uma missão importante para o G. Dias. Né? E outra coisa, que depois nós vamos falar em outras questões, a fraqueza da narrativa, sabe? Por que as narrativas do governo vão sendo
enfraquecendo, esfarelada, né? Vão se dissolvendo, vão se dissipando no ar. Porque é o seguinte, sabe quando você tem uma camisa de botão para abotoar? Se você colocar um botão fora da casa normal, aí todos os outros botões vão ficar fora do lugar, entendeu? Então, quando você derruba uma narrativa, você derruba todas as outras. Por quê? Porque aí você não vai conseguir encaixar uma narrativa, porque a outra está encaixada no lugar errado. Então, se o Flávio Dino, quer dizer, se o general G. Dias sabia, foi conformado que sabia que ia ter a depredação, que o G. Dias não provocou, né, espontaneamente o plano escudo, né, que seria a proteção do Palácio do Planalto. Se o Flávio Dino, mas que coisa, se o G. Dias estava dentro do Congresso, do Planalto, na hora que os vândalos estavam acontecendo, e a preocupação dele foi preservar a sala do presidente e não convocar o plano escudo, né? Então, tá na cara que o G. Dias, né, cooperou para que a coisa acontecesse. Então, tudo leva a crer que isso foi um ato premeditado do governo para poder incriminar os patriotas. E aí eles falam, tem o caso do dia 12 de dezembro, a tentativa de invadir a Polícia Federal, colocar fogo nos ônibus em Brasília. Quem que fez isso? Os patriotas do QG. Teve o dia 24, a questão das bombas. Botar uma bomba no aeroporto. Quem que fez isso? Os patriotas do QG. Então preste atenção. Se o governo tinha essa ideia de que o pessoal do QG botou fogo em ônibus, tentou depredar a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, tentou explodir o aeroporto, então é caso de emergência, não era caso de facilitar. E aí falaram que ia ter invasão no Congresso. Horas. Se já tinha antecedentes de violência, se já tinha precedentes, né, de que teria bomba colocada no aeroporto, e aí no dia 6, 4, 5, 6, começou as notícias na internet que ia ter tomada de poder, e o G. Dias não coloca o plano escudo. Aí o que significa isso? Horas. Tudo foi armação, tudo foi conta do vigário. Porque a turma do 12 podia ser a turma deles, eles não iam ter medo. A turma do aeroporto, da bomba do aeroporto, é a turma deles, por isso que eles não tinham medo. Então, para que colocar o plano escudo se a gente sabe que essa turma que fez tudo isso é a nossa turma? Então, a nossa turma é a nossa turma. Deixa invadir. Né? E aí, tentam colocar a culpa na polícia militar. E aí, quer prender quem? O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Esqueci o nome dele, Anderson Torres. Depois prende, né, no dia 10, né, o comandante da Polícia Militar, o Fábio. Que o Fábio não é o cara da operação. E o homem responsável por colocar as tropas, né, sobre aviso, ou seja, em casa, que era o subcomandante Kleptor, foi premiado com o comando. Passou para ele o comando. Quem passou? O Ricardo Capelli. Então, o Ricardo Capelli premiou justamente aquele que fez, né, a facilitação, que trabalhou para a facilitação, que contribuiu para a facilitação.
Então, essa narrativa de dizer que o pessoal do Planalto tentou invadir, tentou dar um golpe. Aí fica a pergunta que ficou lá, né? Se o golpe tivesse dado certo, quem ia assumir o poder? Perguntaram isso para o G. Dias. O Dias não respondeu. Falou, não vou responder. Porque como é que vai dar certo um golpe desse? Fala sério. Como é que o pessoal vai sair do QG enrolado numa bandeira do Brasil? Umas senhoras, idosos, com Bíblia, criança, sem nada. Como é que eles iam tomar o poder? E quem ia ser o presidente? Eles iam entrar no Congresso. Bem, tomamos o poder, agora nós vamos assumir. Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o homem? Não tinha liderança. Então, é a narrativa mais esdrúxula, sabe? É uma história criada, sabe? O pessoal passou o Réveillon fumando baseado estragado. E aí criou isso na cabeça deles. Vamos fazer um lance desse aí para poder repetir o Capitólio. Felizmente a gente tem uma democracia no Brasil, né? E nós brasileiros estamos aqui participando desse momento. E o PT não gosta de democracia, porque eles não queriam uma CPMI. Fizeram tudo para não ter uma CPMI. E depois que foi, né, vazada a imagem do general G. Dias dentro do Planalto interagindo, foi obrigado a ter a comissão. E aí o que o governo faz? Coloca a maioria, o pessoal dele lá, toma conta e põe uma relatora deles. Ela falou assim, quem vai investigar é a gente. Mas aí você tem o quê? Você tem um debate, você tem um o parlamentar. E aí você vê a oposição falando, você vê a base do governo falando, sabe? E aí eles vão destruindo essa narrativa ridícula de tentativa de golpe, sabe? E aí fica uma coisa linda de se ver, porque ali você vê o Brasil no divã. Isso é bonito de se ver, tá certo? E a verdade vai vir à tona, e já está vindo, sabe? E uma coisa que me preocupa é o que o 7 de setembro, que é uma data importante, principalmente para as pessoas que são patriotas, que amam esse país, que amam essa nação, que amam esse rincão, sabe? É uma data simbólica, é uma data que foi comemorada com muita ênfase no governo Bolsonaro. O orgulho de ser brasileiro, sabe? Então, essa data de 7 de setembro é uma data muito simbólica. E é muito perigoso para esse governo Bolsonaro, para esse governo do Lula, porque o Lula não tem nenhum apreço pelas questões nacionais. Ele é um socialista. Ele já disse que tem orgulho de ser comunista. Que, para ele, né, a pátria-mãe é a pátria da origem do comunismo. Então, ele se acha venezuelano, ele se acha qualquer coisa, ele se acha chinês, ele se acha russo, sabe? Mas a bandeira do Brasil não é o forte do Lula, nem do PT, certo? E aí o PT fala que vai gastar o dobro que o Bolsonaro gastou no último 7 de setembro. Eu fico para entender o que o Lula quer fazer nessa Semana da Pátria, sabe? E olha, os patriotas não estão nem interessados, sabe? Que eles estão, assim, se sentindo traídos pelos agentes que controlam as instituições, sabe? Que fizeram um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Na visão deles, eles têm essa ideia. Que eles estão usurpando a Carta Magna há muito tempo. Então,
esse patriota, esse brasileiro, ele está triste, ele não está motivado, ele não quer saber de comemorar uma independência se a independência do Brasil não está efetivamente acontecendo. Se hoje eles se sentem dependentes, que tiveram a sua liberdade cerceada na imprensa, nas manifestações, na CPMI, porque ali o governo quis tomar conta. Então, tem uma fala do Lula que eu acho que o Brasil deve se preocupar. O Lula falou assim: em setembro é que vai entrar o grosso. Olha, eu sempre fico preocupado, porque a ousadia dessa turma que está aí, sabe, é algo de fugir da nossa imaginação, do que eles são capazes de fazer. Então eu fico imaginando o que eles são capazes de fazer. E você não pode esperar coisa boa, não. Porque quem faz uma estupidez daquela do 8 de janeiro, que a gente sabe que aquilo foi uma estupidez. Você sabe. O Brasil inteiro sabe. Eles sabem, nós sabemos, né? A gente fica brincando de faz de conta, eles brincando de faz de conta, até que as verdades sejam cristalizadas, né? Mas o que o Lula tem a perder? O Lula perdeu, né, a esposa, perdeu, né, a liberdade por um tempo, já está com a idade avançada, tem problemas de dores não sei se é no quadril, não sei o que ele já tem. É uma pessoa que não tem muito assim para pensar para ele no futuro. Ele sabe que o legado dele está acabando, que as limitações deles vão estar chegando. Então, o que ele tem a perder? E o que ele está disposto a fazer? Porque não tem muito a perder. Então essa é uma preocupação que o brasileiro deve ter, que as instituições devem ter, que as pessoas de bom senso devem ter, sabe? Porque as coisas estão aparecendo. E olha, se ficar comprovado realmente que o governo armou para cima, se isso foi tudo uma coisa premeditada, olha o tamanho do escândalo, olha o tamanho da aberração, olha o tamanho do ridículo. Então, para se chegar a esse ponto de ficar no ridículo, e se já fizeram o que fizeram, é igual você acuar uma fera no canto da parede. É uma fera. Não é um animal doméstico. Então, meu amigo, uma fera acuada na parede, no canto da parede, é um perigo. E aí eu rezo a Deus e conclamo que o manto de Nossa Senhora abençoe esse Brasil e proteja todas as famílias de bem desse país. Vocês que querem um Brasil sério, um país abençoado. Eu acredito em Deus e acredito muito no poder da mãe dele. E que o manto da mãe dele cubram esse Brasil. E com isso, eu vou me despedindo aqui. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Está em setembro. Quando entrar setembro, agora são 0h08, 8 minutos de setembro, tá bom? Tá aí a nossa chave Pix, se vocês quiserem contribuir com a gente, qualquer valor, gente. A gente não morreu aqui, a gente vai continuar trabalhando, porque democracia é isso, sabe? É parlamentar, é parlar, é acompanhar os trabalhos do parlamento, é debater sobre o que eles debatem, é interagir, é contribuir
com isso. Um abraço.